Olá, tudo bem com você? Vamos dar sequência para a nossa matéria aqui de Direito Eleitoral, continuando a falar aqui sobre a nossa disciplina, começando agora a parte de alistamento, capacidade eleitoral, condições de elegibilidade e as inelegibilidades constitucionais. Tranquilo? Antes de entrarmos na questão da capacidade e até mesmo das condições de elegibilidade e das inelegibilidades, vamos falar um pouquinho sobre como tudo se inicia, né? Sobre o alistamento eleitoral. O alistamento eleitoral, ele é o ato pelo qual o indivíduo ele fornece as suas informações, nome, data de nascimento, filiação, sexo, endereço, e esses dados são gravados aonde? São gravados no cadastro de eleitores. Tranquilo? Segundo Gomes, ali ele fala que entende-se por alistamento o procedimento administrativo e eleitoral pelo qual se qualificam e se inscrevem os eleitores. Tranquilo? E uma coisa muito interessante em relação ao alistamento é quanto ao domicílio eleitoral. Para começar, nós temos que entender que o domicílio, quando falamos ali no direito civil, né, a gente fala em domicílio quando tem o ânimos, né, de definição, o ânimos definitivo, quando a pessoa se instala em um lugar com ânimo de definitivo, né, com algo que vai ser duradouro. Eu pretendo me estabelecer nessa cidade. Então, ele tem um ânimo aí de definitivo. Já quando falamos de alistamento eleitoral e de domicílio eleitoral, nós temos um pouquinho mais de flexibilidade. Por quê? Porque lá no nosso artigo 42, parágrafo único do Código Eleitoral, está lá que domicílio é o lugar de residência ou moradia da pessoa e caso ela tenha mais de uma, poderá ser considerado domicílio qualquer uma delas. Então, vamos supor que eu tenho casa aqui em Londrina e tenho casa em Cornélio. Eu vou poder escolher aí ou Cornélio ou Londrina para ser o meu domicílio eleitoral. Não é por acaso que vemos aí muitas vezes candidatos que de fato, né, eles residem em outras cidades, mas que escolhe o seu domicílio eleitoral em uma cidade X e mora e reside em Y. Por quê? Se ele tem duas casas, se ele tem casa tanto em uma cidade X quanto na cidade Y, ele vai poder optar aí em qual cidade ele vai se inscrever, em qual cidade que ele vai adotar como domicílio eleitoral. Beleza? Então, não é necessário para fins de domicílio eleitoral o ânimos de permanência definitiva, bastando a pessoa constituir ou possuir residência, habitação ou moradia no local onde se pretende alistar. Beleza? E agora, professor? Tudo bem, mas eu sei que a Constituição fala em alguns casos de obrigatoriedade, outros casos facultativos, e alguns casos de pessoas que são inalistáveis. Não podem se alistar. Não é mesmo? Lá no artigo 14, parágrafo 1º da Constituição, nós temos que o alistamento e o voto são obrigatórios para os maiores de 18 anos. Tá certo? Então, os maiores de 18 anos, eles têm obrigação tanto de se alistar quanto de votar. Já os maiores de 70 anos e menores de 18 e maiores de 16, ou seja, a pessoa que tem 16 anos até 18, ele vai ter uma opção, é facultativo o alistamento e é facultativo o voto. Assim como quem tem mais de 70 anos também será facultativo o voto e o alistamento. Beleza? Então, a pessoa de 18 a 70 anos, ele vai ter aí a obrigação de votar e de se alistar. A pessoa de 16 a 18 anos e maiores de 70 anos, eles têm o voto e o alistamento facultativo. Beleza? Mas não para por aí. Nós temos lá no mesmo artigo, no parágrafo 2º, que são inalistáveis, né? Ou seja, não pode se alistar
né, não pode se cadastrar aí na Justiça Eleitoral e nem votar, logicamente, os estrangeiros. Quem é estrangeiro não pode se alistar e votar no Brasil, beleza? E também os conscritos. O que seria conscritos? São aqueles que se apresentaram à justiça, à junta militar, tá bom? Para a seleção do quadro de soldados do serviço militar obrigatório. Ou seja, quando você faz 18 anos, ou fez 18 anos, no meu caso faz um pouquinho de tempo já, né? Mas eu me lembro muito bem. Eu tenho a obrigação de me alistar lá na junta militar, né? E aí vai ser feita a seleção. E se você for escolhido, né? Se você não for dispensado, eu fui dispensado, graças a Deus, que eu não queria servir não, viu? Mas tem quem queira. E se você não foi dispensado e foi selecionado, você será conscrito, ou seja, todos aqueles que prestam, que exercem, que vão lá e fazem o alistamento militar, eles são considerados conscritos. Entretanto, para a questão do alistamento eleitoral, só é obrigatório para aqueles que não estiverem efetivamente prestando o serviço militar obrigatório. Beleza? Então, se alistou lá na junta militar, você é um conscrito. Entretanto, foi dispensado. Você pode e deve se alistar. Mas não, você foi selecionado para prestar o serviço militar obrigatório. Nesse caso, você é o conscrito, que a Constituição está falando, que não pode se alistar lá perante a Justiça Eleitoral. Apenas após finalizar a prestação do serviço militar obrigatório é que você vai poder se alistar lá na Justiça Eleitoral. Tranquilo? Beleza? No próximo vídeo vamos ver um pouquinho sobre a capacidade eleitoral. Até mais então. Muito obrigado.